aconteceu. 100 policiais foram assassinados esse ano no Rio. 100 famílias perderam uma pessoa querida. Todos nós estamos 100 vezes menos protegidos. A 100ª morte foi em São João de Meriti. O PM foi socorrido e levado para Caxias. A repórter Mônica Teixeira está lá e tem as informações para a gente ao vivo. Mônica. Oi, Elter. Pois é, uma triste marca para o Rio de Janeiro, uma triste marca para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, para a população. O segundo sargento Fábio Cavalcante Sal foi o 100º policial militar morto esse ano no Rio de Janeiro. Ele tinha 38 anos e deixou um filho de 8 anos. Segundo parentes, ele tinha cerca de 16 anos de polícia militar. Os parentes contaram que o sargento Cavalcante estava parado em frente a uma loja da família dele no Largo do Guedes, bairro de São João de Meriti, onde ele morava, e teria sido vítima de um assalto. Uma testemunha que a gente conversou aqui agora disse que viu essa cena de longe. Segundo ela, os bandidos chegaram num carro e dispararam muitos tiros. Ela disse ter ouvido cerca de 30 tiros e descreveu a cena como uma guerra. Segundo ela, parecia sim uma guerra. Os parentes acreditam que os bandidos tentaram assaltar e acabaram reconhecendo o policial militar porque ele estava com uma arma na cintura. Mesmo assim, depois de disparar todos esses tiros, eles levaram a arma do policial, levaram a carteira, levaram o cordão. Os parentes também disseram que o PM foi atingido por cerca de 11 tiros. Ele já chegou sem vida aqui à UPA de Duque de Caxias, onde a gente conversou com alguns parentes que estão aqui esperando para saber que providências vão ser tomadas. A gente ainda não tem essas informações a respeito da liberação do corpo. E agora a gente vai falar com a Ana Paula Santos. A Ana Paula está lá no local onde o sargento Cavalcante foi assassinado, no Largo do Guedes, em São João de Meriti. Ana Paula. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. Eu estou nesse ponto aqui onde aconteceu o crime. Segundo a polícia, o sargento Cavalcante, ele foi baleado por volta de 9 horas da manhã. Eu conversei com um familiar, um parente do sargento, que me contou o seguinte, que era muito comum ele sair do trabalho no batalhão e vir visitar a família que mora bem aqui perto. Então, provavelmente, os bandidos estavam aqui à espera dele, quando ele chegasse aqui. A principal testemunha desse crime é o pai do sargento. O policial me contou que ele pediu para os bandidos não atirarem no filho. Ele chegou a fazer esse pedido algumas vezes, mas infelizmente ele viu todo momento em que o filho foi baleado. O corpo dele ficou caído bem ali na frente. Os policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, eles terminaram a perícia agora há pouco, recolheram várias cápsulas que ficaram espalhadas aqui no chão. A informação que nós temos até agora é de que o sargento ele foi atingido por vários disparos. Ainda nesta edição do RJTV primeira edição, a gente volta com mais informações sobre esse crime. Agora eu quero fazer uma observação importante, que os policiais militares, os policiais civis que estão aqui trabalhando, estão todos muito consternados, não é um número qualquer, é o 100º policial militar que morre. Eles estão trabalhando aqui, eles estão fazendo o trabalho deles, mas de um jeito muito triste, de uma forma muito dolorosa, estão sofrendo muito com mais essa situação. Elter. A gente vai voltar agora com a repórter Ana Paula Santos, que está lá no Largo do Guedes, né, justamente onde foi assassinado esse policial militar, exatamente no local do crime. Ana Paula. Olha, o sargento Cavalcante, ele não morava aqui. A informação que a gente tem é que ele mora em Magé e só a família dele mesmo é que mora aqui no Largo do Guedes, né? Então ele estava vindo visitar a mãe, que mora aqui perto, e nessa visita aconteceu esse crime. Os policiais da Delegacia de Homicídios, eles acabaram de sair daqui para voltar lá para a UPA, onde continua, onde está o corpo do sargento, para continuar então as investigações. A primeira etapa dessa investigação começou aqui, no local do crime, e a gente sabe, Elter, que ele tinha colocado o carro estacionado nessa rua aqui bem em frente, aqui atrás de mim, vocês vão vendo, é uma principal, que ainda está com trânsito lento por causa do trabalho dos policiais. Muitas viaturas ainda continuam passando por aqui. Então, esse policial, ele tinha estacionado o carro bem aqui na frente, e a dinâmica é a seguinte, os bandidos viram que ele tinha saído do carro um pouco mais adiante, ele sai correndo então por essa rua, e nessa esquina ele acaba de ser baleado, como eu falei, na frente do pai, que tinha pedido para que os bandidos
maridos não atirassem no próprio filho. A gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde do pai, que continua muito abalado, e a família, a gente entende essa situação toda, infelizmente ainda não quer falar, porque realmente é uma situação que chama muito a atenção, estão todos muito abalados, muito entristecidos pelo que aconteceu nessa manhã de hoje. Elter. Nós voltamos a falar da morte do sargento Cavalcante, o 100º policial militar assassinado no Rio. Nós convidamos um representante da Polícia Militar para uma entrevista aqui no estúdio, mas o comandante-geral da corporação preferiu se manifestar numa nota oficial. A Mônica Teixeira está lá na UPP para onde esse policial foi levado. Ela está na UPA para onde o policial foi levado, onde ele foi socorrido, e tem essas informações aí do comando-geral da PM para a gente, né, Mônica? É isso mesmo, Elter. O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Volney Dias, ele divulgou uma nota. O título dessa nota é "Não somos números, somos cidadãos e heróis". Ele lamenta a morte do 2º sargento Fábio Cavalcante Sá, lotado no 34º Batalhão da Polícia Militar de Magé. Diz que para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é um golpe a mais nas fileiras, parte de uma estatística inaceitável com a qual eles têm convivido dramaticamente há mais de 2 décadas. Ele continua: assim como todo cidadão, o policial é vítima da violência com uma desvantagem adicional. Ao ser identificado como agente de segurança num assalto ou em qualquer situação de confronto, ele é executado sumariamente. O coronel Volney Dias diz também que a violência cresce em todo o país, motivada por múltiplos fatores econômicos, políticos, sociais e éticos, e que o estado do Rio de Janeiro não só faz parte deste contexto nacional, como sofre com algumas particularidades, alguns agravantes. Em lugar nenhum do país, a guerra tão acentuada e permanente entre quadrilhas de facções rivais, de traficantes e de milicianos por domínio de território. E em lugar nenhum do país há tantas armas nas mãos dos criminosos, disse o comandante-geral. Mas cabe à Polícia Militar enfrentar os efeitos de todos esses indutores de violência. Ele diz: somos a última barreira entre a ordem e o caos. E estamos fazendo o possível e o impossível para ampliar ao máximo o policiamento ostensivo e pagando injustamente uma conta que não é apenas nossa, é de todos. São as palavras do comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel Volney Dias. Elter. Obrigado pelas informações, Mônica. Em relação a essa nota do comando-geral da PM, esse diagnóstico é antigo, né? A pergunta que a sociedade faz é: como chegamos assim? Por que estamos assim? E quais são as soluções? Os tribunais de justiça divulgaram uma nota em conjunto de apoio aos policiais militares. O comunicado publicado no site da Justiça Federal do Rio de Janeiro diz que os tribunais de justiça vêm manifestar irrestrito apoio às famílias e colegas de farda dos 100 policiais mortos no Rio de Janeiro e prestam solidariedade com o sentimento de dor e perplexidade que abala profundamente os cidadãos fluminenses. A nota continua dizendo que, em homenagem às mulheres e aos homens que tombaram vítimas da violência, os presidentes das cortes determinaram o hasteamento das bandeiras a meio mastro por 3 dias. A gente está de volta com novas informações sobre a morte do 100º policial militar no Rio. O sargento Fábio José Cavalcante Sá foi assassinado hoje em São João de Meriti. E aqui no estúdio eu continuo conversando com o especialista em segurança, Fernando Veloso. Veloso, eu estou no Rio há mais de 20 anos e sempre escutei falar: o grande problema é a entrada de armas na cidade. Armas que geralmente são contrabandeadas aí pelas nossas fronteiras. Está em andamento um plano nacional de segurança com a participação das Forças Armadas. Por que a gente não consegue resolver isso? Grande lembrança, grande lembrança. Recentemente foi inaugurada uma delegacia especializada para tratar desse assunto, a desarme. É um excelente motivo, é uma excelente razão para a gente intensificar a integração com os órgãos federais, visando diminuir o número de armas que chegam ao Rio. Esses policiais foram mortos por armas. Muitas delas não existiam aqui, vieram de fora, vieram de outros países para cá, para o Rio de Janeiro. É uma grande oportunidade para intensificar essa integração. Esse Plano Nacional de Segurança tem que focar nisso. Tem que focar nisso, é importante. Tão importante quanto o problema da droga é a arma. O que mata é a arma. Certo. A gente tem uma ilustração aqui porque eu queria dar São pessoas, não são números, né? A nossa cobertura começou aqui no dia 1º de janeiro. Foi. A gente mal começava o ano, 1º de janeiro, e vamos relembrar aqui, soldado José William foi executado a tiros em Realengo, na favela do Batã. André William, né? André William. O corpo dele foi encontrado dias depois em Guadalupe. Hoje,
8 meses depois, quase 8 meses, a gente tem agora em São João de Meriti o sargento Fábio na mesma situação. Foram 100 famílias destruídas ao longo desse tempo. São 100 pessoas a menos cuidando da nossa segurança. Precisamos fazer alguma coisa para que esse cenário mude, para que a gente não continue tendo essa série histórica de policiais executados. E como é que está a investigação? Você acabou de falar com o delegado, né? Conversei com o delegado da área, ele me disse que a equipe de perícia completa está no local, os investigadores. Conversei com o Dr. Rivaldo, titular da Delegacia de Homicídios. Ele fez contato com o delegado que estava lá também, responsável por essa investigação. Eles estão empenhados na solução desse caso. Há um núcleo específico dentro da Delegacia de Homicídios que trata da investigação de morte de policiais. Então, esse núcleo é o responsável por essa investigação. Já identificou 34 pessoas envolvidas nessas mortes. E a gente não pode deixar de repetir sempre isso aqui, Elton. Não pode faltar estrutura, não pode faltar recurso para esse trabalho. Exatamente. Foram 34 autores identificados, né? Qual o perfil dessas pessoas? Desses autores já identificados, a gente está se referindo aqui só a esses 100 policiais mortos em 2017. 100% desses autores são homens, né? 67% deles são negros e pardos. E quase a totalidade tem anotações criminais. Uma observação quanto a esses 98% aqui, Elton, é a seguinte: muitos deles têm mais de 5, 6 anotações. Vários têm mais de 10 anotações criminais. Alguns foram colocados em liberdade depois de terem cometido crimes graves meses, semanas antes, e ganharam a liberdade. Semanas depois, eles cometeram o homicídio, praticaram a execução contra os policiais. É importante aqui, a gente não diz que a solução é o aprisionamento e a cadeia, mas a gente tem que ter um olhar específico para quem se propõe a cometer crimes graves. O plano das Forças Armadas que está em andamento, ele tem pouco tempo, começou há bastante pouco tempo. Você acha que isso pode ter um resultado em relação a isso? Olha, sem dúvida nenhuma, é importante que o governo federal tenha um olhar específico para apoiar as polícias estaduais no enfrentamento desse tipo de violência contra agentes do Estado.